Muito bem, meus amigos, agora são 9 horas e mais 40 minutos na Grande Manaus. Nós estamos acompanhando aqui a comitiva do governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, que nesse exato momento entrega o Parque Senador Jefferson Pérez totalmente reformado. Neste dia bastante importante em que comemoramos o dia da elevação do Amazonas à categoria de província, o governo do estado do Amazonas entrega mais uma reforma, desta vez o Parque Senador Jefferson Pérez, que fica aqui no centro histórico da cidade de Manaus. Com as melhorias promovidas pelo governo do estado, o espaço se torna o mais atrativo, acessível e também seguro aos próprios frequentadores. Em comemoração à data, o espaço recebe aí a maior bandeira do estado, que será hasteada daqui a alguns instantes no mastro de 60 metros de altura, que foi também restaurado. O trabalho de recuperação, meus amigos, das estruturas, tem aí com as estruturas metálicas, pintura, restauração dos playgrounds e das academias ao ar livre, além da modernização das instalações elétricas. O governador, juntamente com outras autoridades do nosso estado, estão aqui nesse exato momento acompanhando toda a estrutura, um ambiente reformado, totalmente pronto para receber e dar maior fluidez, principalmente às pessoas que frequentam esta área. O Parque Senador Jefferson Pérez estava há meses, totalmente deteriorado, com os ambientes totalmente quebrados, um ambiente também com a falta de segurança aqui na localidade, falta de iluminação, e agora o ambiente se torna um ambiente bastante agradável, seguro, principalmente para os frequentadores e para toda a população que aqui vive. Juntamente com o vice-governador do estado do Amazonas, Tadeu de Souza, deputados estaduais, vereadores, a própria comunidade, todos estão presentes nesse exato momento acompanhando mais uma entrega, desta vez por parte do governo do estado do Amazonas. E nesse momento, que é um momento histórico para a nossa cidade, várias obras estão sendo feitas, estão sendo entregues, tanto pelo governo como também pela Prefeitura de Manaus. E a gente mostra que o trabalho conjunto, o trabalho que vem dando resultados, tem beneficiado não apenas a cidade, mas também com todos os moradores que aqui residem. É uma terça-feira já bastante movimentada, acompanhamos aí o início da Semana da Pátria e agora acompanhando a comitiva do próprio governador, entregando mais um espaço totalmente revitalizado. Vamos ouvir o hino do Amazonas.
Muito bem, meus amigos, vocês acabaram de acompanhar aí a banda da Polícia Militar do Estado do Amazonas e, ao mesmo tempo, o governador do Estado do Amazonas achando a bandeira do nosso estado, representando este momento bastante importante na nossa cidade, no nosso estado, juntamente também com alunos da rede estadual de ensino, autoridades também do nosso estado. Todos eles estão aqui acompanhando este momento. E daqui a alguns instantes o governador vai falar um pouquinho a respeito, além desse trabalho que ele vem desenvolvendo em reformas, em construções e reformas de espaços públicos, para falar também sobre, para dar uma mensagem, né, nesse dia 5 de setembro, dia em que comemoramos a elevação do Amazonas à categoria de província e também o início das atividades da Semana da Pátria. A gente pede que você, além de deixar seu comentário, que você possa compartilhar a nossa transmissão. Daqui a pouquinho o governador chega para a entrevista coletiva. E mais uma vez, meus amigos, o Parque Senador Jefferson Pérez está oferecendo a partir de agora um trabalho de recuperação das estruturas metálicas, pintura, restauração dos playgrounds e das academias ao ar livre, além, é claro, da modernização das instalações elétricas. Um ambiente totalmente reformado, pronto para mais uma vez receber o público de diversas cidades do interior do nosso estado, até porque nós estamos aqui de frente para o rio, nós estamos aqui também na porta da nossa cidade. Pessoas que chegam aqui ao local para visitar esses parques já se deparam com o primeiro parque, né, que é o Parque Senador Jefferson Pérez. E também para toda a população, né, que reside aqui na localidade e de outras partes também das zonas da nossa capital, para que realmente possam ter esse momento junto com a sua família. Vamos ouvir aqui o governador do estado, o Wilson Lima. Érica. Aqui. Podemos já? Bom, pessoal, bom dia. Hoje é uma data importante, o dia 5 de setembro, é o dia da Amazônia, é também o dia em que se comemora a elevação do Amazonas à categoria de província. E hoje nós estamos entregando o Parque Senador Jefferson Pérez reformado, um parque que foi inaugurado em 2009 e há muito tempo que não recebia a devida manutenção. E hoje nós estamos entregando esse equipamento que é uma referência aqui na região, né, uma referência nessa área, um espaço utilizado pelas famílias, né, principalmente nos fins de tarde. Então a gente fez todo um trabalho através da nossa unidade gestora de projetos especiais, que hoje é SEDURB, e aqui também fizemos um gesto muito importante, que foi o hasteamento da bandeira do Amazonas. Ela voltou a ocupar ali o seu lugar. Essa daqui é a maior bandeira, né, do estado do Amazonas, aqui no estado. Então é muito simbólico tê-la ali no ponto mais alto e num espaço tão importante que leva o nome de uma figura muito proeminente da política do estado do Amazonas. Então, essa daqui são algumas informações, né, da ação que a gente está fazendo no dia de hoje, nesse dia tão importante, um dia simbólico para o estado do Amazonas. E agora eu estou aberto para a pergunta dos repórteres. Há pouco eu estava conversando com um dos moradores, né, que utiliza aqui, e ele disse que há algumas semanas ele não via, pelo menos no período da noite, policiamento. E segundo ele, ao longo dos últimos dias, isso começou a ser mais aparente. Como que o governo tem se preocupado para dar mais segurança à população que utiliza o parque? Essa questão da segurança pública, ela é uma questão que a gente faz não somente com a presença da polícia. A presença da polícia é importante, mas no momento que você entrega espaços como esse daqui, em que há uma movimentação
de pessoas, onde há uma ocupação, principalmente pelas famílias, a bandidagem acaba se afastando. Mas essa tem sido uma preocupação nossa de recuperar espaços como esse daqui, colocar iluminação pública, colocar atividades e dar uma ocupação principalmente para as crianças e para os jovens. Pode ter certeza que no momento em que a gente entrega um espaço desse daqui, como nós estamos entregando hoje, melhora a questão da segurança pública no entorno aqui. Mas essa é uma questão da qual nós estamos muito atentos. Nós começamos, inclusive, ontem, segunda-feira, uma operação naquelas áreas mais sensíveis, mais complicadas. Tenho conversado e tenho reunido com a minha equipe da Secretaria de Segurança Pública e todas as forças de segurança para que a gente possa ampliar essa presença cada vez mais da polícia e principalmente em áreas como essas, que são áreas bem sensíveis. Governador, bom dia. Mas eu gostaria que você falasse sobre, fizesse um balanço, né, da participação lá na reunião do Fórum de Política nos Estados Unidos, com várias autoridades, empresários, fizesse um balanço justamente para atrair mais investimentos para a Amazônia. Com a vinda da COP para Belém, alguns bons resultados positivos desses encontros. Já tem uma empresa que é detentora de 7 sistemas isolados de abastecimento de energia elétrica, que já vai fazer com que o município de Tefé, a gente vai começar esse projeto agora, para que o município de Tefé, a térmica lá, seja 100% abastecido a biodiesel, a partir da pau. Então, a gente já está procurando terreno ali na área para a plantação dessa cultura, e que deve empregar aí algo em torno de 1.500 a 2.000 pessoas. Ou seja, uma atividade que agrega valor, que gera emprego, que gera renda, que também contribui muito para o meio ambiente. Governador, bom dia. Charles Fernandes, de Tiradentes. Governador, o senhor, ainda sobre esse encontro lá nos Estados Unidos, em Washington, no NID, foi discutida essa questão da tecnologia, né? Metaverso, enfim, alta tecnologia. Mas aqui no Amazonas nós temos o Polo Industrial de Manaus, que ainda tem uma tecnologia muito aquém do que está sendo discutido lá fora. Então esse é um ponto. Eu gostaria de saber o seu posicionamento em relação a isso e também em relação ao crédito de carbono, está sendo discutido no Congresso Nacional referente a isso, sem a participação dos governadores. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso também. Com relação ao PL que está tramitando no Congresso sobre o crédito de carbono, há uma preocupação nossa, inclusive o Fórum de Governadores da Amazônia emitiu um documento alertando sobre essas preocupações, em que as discussões deixam de fora os governadores, deixam os estados de fora. Inclusive no comitê gestor que se prevê a criação, não tem nenhum representante dos estados e concentra tudo no governo federal. Isso é ruim porque efetivamente é nos estados em que essas questões estão acontecendo. Já há projetos encaminhados, aqui por exemplo no estado do Amazonas, nós já temos algumas atividades de crédito de carbono do mercado voluntário. Se o PL for aprovado do jeito que está, todos esses projetos serão perdidos. Ou seja, foi um esforço em vão que o governo do estado do Amazonas e os outros estados fizeram. Então não tem como aprovar um PL desse, e esse foi o apelo que eu fiz para o presidente do Senado, sem que haja a participação dos governadores. Inclusive agora a gente vai ter uma reunião, deve ter uma reunião depois do feriado, com a relatora desse projeto lá no Senado, para a gente tratar dessas questões. Com relação ao que eu falei lá no LIDE, a agenda ambiental da Amazônia é diferente da agenda ambiental do mundo. Porque enquanto o mundo está discutindo metaverso, inteligência artificial, a gente está em busca das inovações dos séculos XVIII e XIX. A gente está aqui em busca de colocar energia elétrica no interior, nas comunidades mais distantes. A gente está em busca de tratamento de esgoto, de água potável para as cidades. A maioria das cidades do estado do Amazonas não tem um abastecimento de água com a qualidade atestada. Enquanto o mundo está discutindo como é que vai se manter o conforto dos países ricos, a gente está aqui procurando aquilo que é básico. E aí o que a agenda mundial prevê hoje? Um crédito baixo para a Amazônia,
né, e para os estados que compõem essa região, para manter o alto padrão e a alta qualidade de vida de quem está nos países ricos. E aí o objetivo do mundo é manter aqui a floresta do jeito que está e não nos dá nem a possibilidade de estudar para saber se a gente, por exemplo, tem condições de explorar o potássio aqui do município de Altazes. Não nos dá a possibilidade de explorar o que a gente tem de minério, não nos dá a possibilidade de continuar explorando, por exemplo, o gás natural. Esse fim de semana que passou agora, aconteceu uma audiência pública para a realização da consulta sobre a construção das térmicas e queriam impedir que a consulta pública fosse realizada. Ou seja, a gente aqui na Amazônia não tem sequer o direito de discutir a possibilidade de desenvolver o que a gente tem de potencial. É por isso que a agenda ambiental da Amazônia é diferente. Por isso que a agenda ambiental do mundo está desconectada, está muito fora da nossa realidade. Governador, em relação ao sul do estado do Amazonas, em cima do que o senhor está comentando, nós temos a exploração do minério na região de Humaitá, Lábrea e Monicoré. Com as ações da Polícia Federal, o povo lá dessa região quer uma trégua, os garimpeiros na realidade querem uma trégua. E estão solicitando a intervenção do governador ou do vice-governador para que seja criada uma frente de defesa da calha do madeira. O que acontece? Existe no governo brasileiro vários níveis de atuação. Tem aquelas questões que são de competência do IBAMA, tem as questões que são de competência do IPAAM e tem aquelas outras questões que são de competência das secretarias municipais de meio ambiente. A gente atua naquilo que é a nossa competência, mas o que eu queria observar com relação a essas ações de repressão que têm acontecido, elas são importantes, mas elas têm um limite, porque é muito interessante, do ponto de vista de construção de imagem internacional, as balsas sendo explodidas lá no meio do rio. Ok, mas e depois daí, o que acontece? O que acontece no dia seguinte? Do que vai viver aquela família ou aquele cidadão que estava numa atividade dessa? E tem uma outra coisa, eles colocam todo mundo no mesmo pacote como se todo mundo fosse bandido. O que, na verdade, o cidadão que está querendo fazer aqui, ele está tentando sobreviver. Então, esse cidadão que perdeu essa atividade, muito provavelmente ele vai voltar a desenvolver uma outra atividade ilegal ou, às vezes, ser cooptado pelo tráfico de drogas. É isso que vai acontecer. Efetivamente, não se está caminhando para resolver o problema. É que a gente tenha um caminho de desenvolvimento sustentável, respeitando a legislação ambiental, mas que pelo menos nos permitam tentar, nos permitam ter a possibilidade de também ter o mínimo de básico para que a gente possa sobreviver aqui, que a gente tenha a possibilidade de gerar emprego, de gerar oportunidade, de gerar renda para a nossa população. Há possibilidade sim, mas a gente precisa entender a nossa capacidade financeira. O estado do Amazonas passa por uma situação difícil, assim também como os outros estados brasileiros e também as prefeituras por conta de arrecadação. Nós estamos homologando hoje o concurso do Detran e estamos trabalhando com a possibilidade de até o final do ano poder chamar aprovados em concursos públicos, principalmente na área da segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil e do próprio Detran. Obrigado, pessoal. Bom trabalho.